Pronto. Gravando a aula, né, pessoal? Então, nossa aula hoje é a continuação, né, das coisas aí, né, pessoal? Vamos continuar. Vamos lá. O que a gente está vendo lá? Adição e subtração de números inteiros, né? A gente deu aula, a gente revisou, não foi na última aula, como era que fazia adição e subtração. Não foi assim? Foi ou não foi? A gente deu aula, mostrou como se fazia subtração, revisou e mandou vocês enviar a atividade na aula passada, na última aula, não foi assim? Então, na continuação do nosso assunto, né, pessoal? Se vocês pegarem o livro de vocês, peguem o livro, né? Quem tiver o livro, claro. Vamos pegar o livro, que a gente vai trabalhar com o livro. Então, vamos lá. No livro de vocês, vocês vão para a página, certo, pessoal? Eu queria muita atenção de vocês, né? Olhar as coisas, olharem as coisas aqui, ó. Nós vamos para a página 30 do livro de vocês, certo, pessoal? Tá aqui, ó. Página 30 do livro de vocês. Na página 30 do livro de vocês está escrito assim, ó. Multiplicação de números inteiros. Multiplicação, né, pessoal? Queria muita atenção de vocês, muita atenção mesmo. Multiplicação de números inteiros. Nós já sabemos, só para a gente dar uma revisada aqui das coisas, né? No que a gente já estudou, vamos dar uma recapitulada nas nossas coisas, no que a gente já aprendeu, né? Algumas coisas que a gente já sabe. A gente já sabe que na adição de números inteiros, por exemplo, se eu tiver dois números inteiros, né? Assim, por exemplo, mais 3, mais 5, ou se eu tiver menos 5, mais menos 8. Aí vamos lá, tirando os parênteses vai ficar mais 3, né? Assim, aí mais por mais 5. Isso eu mandei vocês se ligarem, não foi nesse joguinho de sinal, né? Eu já disse a vocês, esse jogo de sinal é pro resto da vida de vocês, nunca mais vocês vão esquecer, né? Aí eu disse a vocês, quando vocês tiverem dois números inteiros, somando ou subtraindo, somando ou subtraindo, tanto faz. Primeiro vocês vão tirar os parênteses. Quando vocês tirarem os parênteses, o que vai acontecer? Se os números ficarem com sinais iguais, não foi assim, olha, tá aqui, ó. Ficaram dois números de sinais iguais. Foi ou não foi? Dois números de sinais iguais. Mais 3 e mais 5. Se os sinais são iguais, conserva o sinal e soma. 3 mais 5, 8. Né? Por exemplo, aqui, ó. Tirando os parâmetros, vai ficar menos 5. Aí mais por menos, menos 8. O que acontece aqui, ó? Os sinais ficam iguais. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 5 mais 8 dá quanto? Dá 13. Não foi isso que eu expliquei para vocês? Se por acaso eu tiver dois números inteiros, por exemplo, vamos lá, mais 10, aí mais menos 8, por exemplo. Aí se eu tiver menos 20 mais 5, por exemplo. Presta atenção. Tirando os parênteses aqui vai ficar mais 10, né, assim, aí mais por menos, menos 8. O que aconteceu? Os dois números ficaram com sinais diferentes, não foi? Ó? Ficaram com sinais diferentes. Os dois números, sinais diferentes. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior. Olha, quem é maior, 10 ou 8? Claro que é 10. Sinal do maior e subtrai. 10 menos 8 dá quanto? 10 menos 8? Dá 2, né? Aqui, menos 20, aí mais por mais 5. Aí agora, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. 20 menos 5 dá 15. 15. Lembre-se das coisas. Ou vocês vão ter na adição de 2, quando eu estiver somando dois números, ou eu vou ter dois números de sinais iguais, ou eu vou ter dois números de sinais diferentes, né? Ou vai aparecer dois números de sinais iguais, ou dois números de sinais diferentes. Das duas, uma, só aparece isso. Não vai aparecer outra coisa, não. Ou dois números de sinais iguais, ou dois números de sinais diferentes. Se os sinais forem iguais, não importa se são positivos ou se são negativos. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Lembrando de uma coisa que eu já falei para vocês e continuo falando e vou falar muitas vezes. Quando o número não tiver nenhum sinal nenhum, não tem sinal nele,
certo? É porque esse número é positivo. Não é assim? Se não tiver sinal, é positivo. Se eu tiver mais do que dois números, se eu tiver 3, 4, 10, 20, por exemplo, se eu tivesse assim, menos 2, menos 3, mais 5, mais 8, menos 10, por exemplo. Olha, eu tinha quantos números? Eu tenho muitos. Eu não só tenho dois. Eu vou tirar os parênteses, né? Olha, tirando os parênteses, aí fica menos 2, aí mais por menos, menos 3, mais por mais 5, aí mais por mais 8, aí mais por menos, menos 10. Olha o que acontece. Quando fica assim, o que a gente faz? Eu tenho números que têm mesmo sinal. Por exemplo, 2, 3 e 10. Tem mesmo sinal. O que eu faço com eles? Eu conservo o sinal de soma. O sinal deles é negativo, então 2 mais 3, 5. 5 mais 10 dá 15. Aí, aqui, olha. Esses dois têm sinais iguais, eu também conservo o sinal de soma. 8 mais 5 dá 13. Não é isso? Agora, o que acontece? Olha? Sinais, toda a vida que vocês juntarem, né? Quem tem mesmo sinal, vão sobrar dois números de sinais diferentes. Quando os números têm sinais diferentes, o que a gente faz com sinais diferentes? Conserva o sinal do maior e subtrai. 15 menos 13 dá 2. Então, lembre-se disso. Se tiver mais do que dois números, eu junto quem tem mesmo sinal. Não é assim? Isso são coisas que a gente já viu, a gente está apenas recapitulando para a gente se localizar. Porque agora nós vamos começar mesmo a multiplicação, né? Multiplicação de números inteiros. O que é multiplicar números inteiros? Multiplicar números inteiros, primeiro lembra, números inteiros não tem vírgula. Números não tem vírgula. Quando eu vou multiplicar esses números inteiros, eles podem ter sinais, ou sinais positivos, ou sinais negativos, ou sinal positivo e negativo, não sei. Posso multiplicar um número, posso multiplicar dois, posso multiplicar três, posso multiplicar quantos números eu quiser. O que é que eu vou fazer para multiplicar números inteiros? Vamos lá. Vamos supor que eu mandei vocês fazerem isso aqui. Mais 3 vezes menos 5. Ou mais 4 vezes mais 2. Menos 3 vezes menos 6. O que é que eu vou fazer para multiplicar dois números? Quando eu for multiplicar dois números, só é fazer o jogo de sinal e multiplicar. Jogo de sinal, olha. Mais por menos, menos. Agora, multiplica. 3 vezes 5, quanto é que 3 vezes 5 é? 15. Aqui, mais por mais, mais. 4 vezes 2, 8. Aí, menos por menos, mais. 3 vezes 6, 18. Fácil, né? Se tiver dois números para multiplicar, é só fazer o joguinho de sinal. Aquele joguinho de sinal que eu mandei vocês guardarem, não foi? Aprenderem, botarem na cabeça e nunca mais esquecerem. O joguinho de sinal que eu lá, mandei vocês fazerem isso. Então, vocês têm que guardar ele e aprender, né? Então, faz o joguinho de sinal e multiplica. Ok? Ah, Lázaro, mas se tiver mais números, Lázaro, por exemplo, se eu tivesse aqui uma multiplicação desse tipo aqui, ó. Menos 3 vezes menos 2 vezes mais 5 vezes menos 1 vezes mais 2. Por exemplo, olha só que multiplicação. O que eu vou fazer? Então, não tem nenhum problema. Vou fazer o jogo de sinal do mesmo jeito. Só que eu vou fazer o jogo de sinal assim, olha. O resultado que der aqui, faz com o próximo. O resultado que der, faz com o próximo. O resultado que der, faz com o próximo, até terminar. Aí isso aí quer dizer que não precisa tirar parênteses, não. Não, precisa não. Não se tira parênteses na multiplicação, não. Só tira, já é o resultado final. Então, olha, fazendo o jogo de sinal, menos por menos, dá o quê? Menos por menos. Mais. Aí, mais por mais. Olha só como é. Presta atenção. Ó. Olha assim, olha como é interessante. Ó. Eu faço aqui, ó. O jogo de sinal aqui, o resultado eu faço com o próximo. Olha. Menos por menos. Mais. Aí deu mais por mais, dá mais, né? Aí mais por menos. Menos.
Aí menos por mais, dá menos. Então, o resultado aqui deu menos, né? Olha só. Menos por menos, mais. Mais por mais, dá mais. Aí mais por menos, menos. Aí menos por mais, menos. Fazendo o jogo, a multiplicação agora. Qual é a multiplicação? Olha. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. Então, a multiplicação é assim. Certo? Um detalhe é que, se eu estiver multiplicando qualquer número, qualquer sequência de números, e tiver um dos fatores forem zero, né? Por exemplo, 0 vezes 6 é 0, menos 5 vezes 0 é 0, 2 vezes menos 3 vezes menos 5 vezes 0 dá igual a 0, né? Se por acaso eu estiver multiplicando e um dos fatores for 0, o resultado sempre será certo? Um dos. Não importa quantos tem. Se tiver 50 fatores, mas um deles é 0, o resultado vai ser o quê? 0. Então, essa é a parte da multiplicação. Multiplicação de números inteiros. Fácil, né? A multiplicação é fácil, né? Ah, mas a multiplicação, Lázaro, recai em outra coisa. Que coisa, Lázaro, que a multiplicação recai? A multiplicação recai na potenciação. A potenciação também é uma multiplicação. Como assim, Lázaro? Vamos lá. Lembram do ano passado, lá do sexto ano? Lázaro explicou potência. Não explicou potência no ano passado? Explicou. Com certeza, né? Lázaro disse, por exemplo, vou fazer aqui potenciação com números naturais. Lá nos números naturais, no ano passado. Lázaro disse que, por exemplo, isso aqui é uma potência. Não foi isso que Lázaro disse? Isso aqui era uma potência? Foi. Isso é uma potência. Como é que se chama esse rapaz aqui? É a base, né? Como é que se chama esse rapaz aqui? É o expoente, não é isso? E Lázaro já falou para vocês, até esse ano, né? A gente já falou que na potenciação a base é o fator que se repete e o expoente é quantas vezes a base se repete. Não foi assim? Então, a base é 2, ela vai se repetir. 2 vezes 2 vezes 2. O resultado aqui seria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é quanto? É 8. Não é assim que a gente faz potência? É. Então, se eu estou falando de potenciação de números inteiros, vamos supor que eu tivesse assim para vocês. Ó. Menos 7 ao quadrado. Ora, eu tivesse mais 3 ao cubo. Olha, eu estou falando de potenciação em que a base agora é o número inteiro. A base tem sinal, não é isso? A base não tem um sinal? Aí o que eu vou fazer para multiplicar aqui? Ora, quem é a base aqui? Quem é a base? Quem é a base dessa potência? 7. Não, olhe direito. Vamos olhar bem direitinho. É quem a base? É menos 7. Olhe que nós estamos falando de números inteiros. Quem Sim, é a base? eu esqueci de dizer o menos. Não pode esquecer, não. Quem é a base aqui? É mais 3. A base aqui, ó, é menos 7. Quem é a base? Mais 3. Ora, a base é menos 7, ela vai ter que se repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, vamos lá, ué. Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Voltou para onde, pessoal? Para quem? Voltou para onde aqui, olha? Para a nossa multiplicação. É ou não é multiplicação? Mesma coisa. É. O que é que faz agora? Jogo de sinal. Olha, menos por menos dá o quê? Mais. Né? Olha, menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Aí, 7 vezes 7. Não, peraí, calma. Peraí. É ao quadrado, só são 2 vezes, né? Ó, é ao quadrado, o expoente é 2. A base vai se repetir 2 vezes, não é assim? Jogo de sinal. Menos por menos, mais. 7 vezes 7, 49. Aqui, ó, vai ficar mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Que vai ser quanto? Ó? Mais por mais dá mais, por mais, mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, a potenciação continua do mesmo jeito.
Lázaro, e se a potenciação, se o expoente for zero? Continua do mesmo jeito, mesma coisa que valia lá. Por exemplo, menos 3 elevado a zero. É 1. Continua sendo 1. Se a base for, se o expoente for 1, Lázaro, por exemplo, mais 5 elevado à primeira potência. Então, o resultado é mais 5. Continua valendo as mesmas propriedades. Toda vida que eu tiver uma potência elevada a zero, o resultado é 1. Toda vida que eu tiver uma potência elevada a 1, o resultado é a própria base. Ok? Lembre-se, a potenciação vale do mesmo jeito, as mesmas coisas. Tudo que a potenciação que a gente fala na potenciação, que a gente explicou na potenciação lá atrás, vale aqui também. Ok? Certo? Beleza? Ah, Lázaro, se eu pegar uma potência, não sei responder. Outra coisa, olhe, prestem atenção. Vamos supor que tem uma potência assim, menos 5 ao cubo. Aí o menino foi ferrar assim, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Aí não pode não. Porque aqui eu tenho dois sinais juntos, um de vezes e um de mais. Qual é o que está valendo? Um de vezes e um de mais. Então, prestem atenção. Na base, a gente tem que colocar os parênteses. É menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Olha os parênteses, certo? Prestem atenção, tem que colocar esses parênteses. Menos por menos dá mais por menos dá menos. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Potenciação também é o quê? Uma multiplicação. Mesma coisa, né? Não tem diferença, né? Resolve do mesmo jeito a multiplicação. Ou não? Ou é diferente? Claro que não, né? Todo mundo sabe que uma potenciação se transforma numa multiplicação. Então, nós temos aqui algumas multiplicações, depois eu vou passar para vocês. Depois da multiplicação vem a divisão, pessoal. Divisão. Divisão de números inteiros. Divisão de números inteiros. Ora, a divisão é do mesmo jeito da multiplicação. Só muda que ao invés de multiplicar, faz o quê? Divide. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, por exemplo, presta atenção na divisão. Menos 20 dividido, ó, por mais 5. O que eu vou fazer? Se eu tivesse mais 120, por exemplo, mais 120 dividido por menos 12. Eu tivesse, por exemplo, mais 100 dividido por mais 5. Eu tivesse, por exemplo, menos 200 dividido por menos 2. O que eu vou fazer? Ora, para fazer essas coisas aqui, eu vou fazer do jeito da divisão. Não tem diferença não, pessoal. Mesmo jeito da multiplicação, não tem diferença não. Olha como é que eu faço. Olha, jogo de sinal, olha, menos por mais dá o quê? Dá menos. Aí vou dividir. 20 dividido por 5 dá quanto? Dá 4. Aqui, olha, mais por menos, menos. 120 dividido por 12 dá 10. Aqui, olha, mais por mais dá mais. 100 dividido para 5 dá 20. Ora, menos por menos dá mais. 200 dividido por 2 dá 100. Então, não é diferente, não. Qual é a diferença? É que só o quê? Ao invés de multiplicar, faz o quê? Faz dividir. Ué, mais um. O processo é o mesmo, né? Uma coisa que vocês têm que lembrar. Se eu tiver, por exemplo, 0 dividido por menos 5, 0 dividido por mais 2, 0 dividido por menos 200, não importa o número que tem aqui. Toda a vida que eu tiver 0 sendo dividido por alguém, vai sempre dar o quê? Dá 0. Certo? Agora, vocês nunca vão encontrar uma divisão desse jeito, olha. Menos 5 dividido por 0. Por que isso aqui não existe? Isso não existe. Isso daqui não existe. Por que isso não existe, Lázaro? Por que isso não existe? Porque não existe dividir nada por 0. Nunca você vai encontrar ninguém dividindo por 0. Certo? Lembrando que a divisão pode ser assim, né? Olha, a divisão pode ser assim. Por exemplo, olha, vou botar aqui, por exemplo, 10 mais 10
dividido por mais 5. Pode ser assim, escrito assim. Pode ser assim, ó. Olha como pode ser escrito. Mais 10 dividido por mais 5. Pode ser assim, ó. Mais 10 dividido por mais 5. É a mesma coisa. Tudo significa a mesma coisa. É dividindo. Entenderam aí que é a mesma coisa? Mesma coisa. Entendeu aí, cara? Entendeu aí como são as coisas? Beleza. Outra coisa que vocês têm que lembrar na divisão. Não esqueçam, pessoal, que tem que fazer o jogo de sinais. Para não perder, não se esquecer, não podemos de maneira nenhuma, jamais podemos fazer isso. Certo? Então, preste atenção aqui, ó. Aqui embaixo tem umas continhas feitas. Por exemplo, tá aqui, vamos lá. Ó. Vamos lá. 20 dividido por 4, menos por menos dá mais. 20 dividido por 4, 5. 8 dividido por... Olha, mais 8. Mais por mais dá mais. 8 dividido por 8 dá 1. Menos por mais dá menos. 35 dividido por 7 dá 5. Aqui, ó. Mais por menos dá menos. 15 dividido por 5 dá 3. 0 dividido por 4 dá 0. 0 dividido por 8 dá 0. Entenderam aí a multiplicação e a divisão e a potenciação, que são quase a mesma coisa, mesmo processo? Fácil, né? Bem fácil, né? Como vocês entenderam, é isso? Na página 30. Então, agora, nós temos uma atividadezinha para vocês fazerem, certo? Atividadezinha para vocês fazerem. Vocês vão fazer aqui, que atividade, ó. Vão fazer página 31, certo? Página 31, questão 61, 63, 65 e 66, certo? Página 31, questão 61, 63, 65 e 66. Página 32, vocês vão fazer a questão 70. E página 34, vocês vão fazer a questão 74. Pronto? Entenderam aí? Certo. Bom, essas são as atividades de vocês. Preste atenção. Ele envia até quando? Pode enviar até quando? É para enviar na próxima aula. Próxima aula é sexta-feira, não é assim? Aí sexta-feira... falando aí, legal. Aí sexta-feira nós não vamos... Sexta-feira nós não temos aula, né? Assim, desse jeito aqui. A sexta-feira, a aula de sexta-feira é para vocês enviarem a atividade. Você vai corrigir a da aula passada, Lázaro? Não, hoje não. Eu já vou olhar aqui, depois nós vamos dar uma olhada lá para ver quem errou, quem acertou. Mas pelo que a gente já falou, né, vocês devem ter acertado tudo, né? Alguma dúvida nós vamos tirar, né, depois. Certo? Mas vamos olhar, olha. A atividade para vocês fazerem é essa daqui. Começa na página 60. Eu vou botar lá aqui na página 60. Na página 31. Bote no grupo. Vou botar lá no grupo, mostrando para vocês todas as questões. Aí vocês vão fazer. Não esqueçam, na sexta-feira, não precisam me perguntar se, por acaso, é para enviar a atividade naquela hora. Na hora da aula, vocês enviam a atividade e pronto. Eu não dou aula na sexta para vocês, porque só é uma aula. Uma aula que só dá tempo para ligar o computador e desligar, e pronto. Aí vai se acabar a aula. Então, na sexta-feira, é só para vocês enviarem a atividade. Ok? Beleza? Então, essa foi a nossa aula. Essa foi a nossa aula de hoje. Vou postar lá. Tanto vou postar a aula, como vou postar também a nossa atividade lá. Certo? As atividades. Certo? Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. Fez a chamada. E até a próxima aula. Não, vou fazer a chamada hoje, não. Vou fazer a chamada. Diga aí, Lázaro, eu sei quem está participando. Sei, eu vou enviar a atividade quando... Eu vou fazer a chamada quando enviar a atividade. Quem errar, eu boto falta. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, tchau. Tchau, valeu. Valeu, tchau.